Graças a Deus, meus irmãos, bom dia, um forte abraço a cada um de vocês. E eu venho aqui por meio desse veículo que, para mim, sugere aquele mesmo momento em que Lutero se usa da imprensa, né? Se a imprensa estava para Lutero, está aqui a internet para nós, esse período histórico. E eu gostaria, assim, de trazer uma reflexão para os irmãos de algo que, sem sombra de dúvida alguma, é pertinente para a nossa reflexão diante de tantas coisas que têm acontecido, né? Nós temos visto o quanto alguns valores vão simplesmente se degradando em função de um discurso muito perigoso. Algumas pessoas realmente têm comprado essa ideia de que existe a possibilidade de uma relação de amistosidade entre a igreja e o mundo. Primeiro, é importante deixar claro que eu não estou aqui sugerindo que nós vamos comprar alguma inimizade com as pessoas. Muito pelo contrário. Mas a Bíblia é clara, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que existe uma absoluta distinção entre o povo de Deus e os ímpios, no contexto do Velho Testamento, e entre a igreja e o mundo. E basicamente essa linguagem é sinônima. E ela nos leva a entender adequadamente, e só sendo cego para não entender que é exatamente isso que a Escritura quer nos ensinar. Que o Evangelho é um evangelho de distinções. De distinção entre o certo e o errado, de distinção entre o povo de Deus e o mundo. Mas as pessoas frequentemente têm argumentado que talvez se houvesse uma aproximação entre o mundo e a igreja, talvez nós tivéssemos mais resultados, talvez uma dinâmica evangelística. Mas a grande questão é que em momento nenhum a Bíblia sugere que esse tipo de aproximação que tem sido sugerida, e esse tipo de aproximação que tem sido sugerida, ela não se refere a uma aproximação relacional, naquilo que determina o nosso cotidiano, em estarmos com as pessoas e pregando o Evangelho. Não, sugere-se que nós deveríamos então simplesmente abrir concessões acerca de uma dinâmica cultural que declaradamente se opõe a Deus, sugerindo que talvez fosse possível uma relação de promiscuidade entre Deus e o mundo, entre a igreja e o mundo. E isso vem frequentemente, né, tomando parte do discurso das pessoas. Eu quero dizer aqui que isso é impossível. Impossível principalmente por conta das distinções que o próprio Jesus deixa ali, por exemplo, em Mateus 14:17, quando ele diz que o Espírito da verdade que vocês conheceram, que está sobre vocês, mas que o mundo não pode conhecer. E não só porque o mundo não pode conhecer, mas porque também o mundo não faz a menor diferença. O mundo não tem qualquer interesse na verdade. Um mundo que tem uma cultura baseada em relativismo, em materialismo, em secularismo, em toda uma dinâmica que declaradamente nega a Deus, não pode querer qualquer acesso à verdade. Não é interessante para eles a verdade. Sobretudo, a gente precisa entender ao que realmente essas distinções estão falando. Elas estão falando que há no mundo uma cultura que declaradamente é inimiga de Deus. Embora se argumente tantos aspectos que possam ser pontuados em função da doutrina da graça comum, como se os aspectos contidos na cultura apresentassem em alguma medida a revelação de Deus, não concordo. Mas não para nos permitir uma relação promíscua com uma cultura que declaradamente se opõe a Deus. A doutrina da graça comum não pode servir como fenômeno que justifique, sobretudo, uma relação promíscua com uma cultura que declaradamente se opõe a Deus. A graça comum é uma ação de Deus para conter a maldade. A graça comum é uma ação de Deus para tornar a vida possível. A graça comum é um recurso do qual os homens que negam essa graça sobre eles sejam imputados em culpa por, de uma maneira
intencional suprimirem a verdade de Deus, porque receberam a graça de Deus, em certa medida, e não reconheceram. Então, é bem impressionante a gente ver o quanto tudo isso passa desapercebido pela maioria das pessoas que se dizem cristãs no dia de hoje. Porque elas acreditam que essa relação onde agora uma amante vai ganhar proeminência em relação à esposa. É justamente o tipo de coisa que as pessoas sugerem quando elas acreditam poder argumentar que a igreja deveria, em algum momento, dar uma atenção a um contexto cultural, como se nós pudéssemos oferecer para ele um pacote de inclusão. Então, meus irmãos, eu queria alertar a vocês, né? Estejam atentos. Esse tipo de relação que as pessoas têm tentado argumentar entre a igreja e o mundo é insustentável. Não existe essa relação de amistosidade com o mundo. E quando eu estou falando mundo, eu estou falando com a cultura. Eu estou falando com uma maneira de pensar. E essa maneira de pensar declaradamente se opõe a Deus. É claro que a gente precisa ser sincero e não há como negar esse fato. Uma cultura é sempre o fruto do que uma sociedade pensa. E isso envolve pessoas. E muito fatalmente nós vamos estar ali confrontando ou sendo confrontado pelas pessoas. Mas, de uma forma ou de outra, nós deveríamos pensar mais seriamente sobre a maneira como nós nos relacionamos com o atual contexto cultural, de tal maneira que a gente não pode simplesmente abrir concessão. Então, ver cristãos abarcando posições contraditórias aos valores do reino de Deus, né? E isso envolve, sim, valores morais. Isso envolve, sim, um grito de guerra contra aqueles que tentam suprimir a verdade de Deus. Então, que nós estejamos despertos, que nós possamos discernir que a pretensa relação que se sugere entre o Evangelho e o mundo, como se de alguma maneira a igreja pudesse influenciar o mundo para que ele pudesse se tornar um paraíso na terra, não é a proposta do Evangelho. Abrir concessões acerca de coisas fundamentais para a fé cristã, sugerindo que isso possibilitará alguma admiração do mundo em relação à igreja, me parece mais uma proposta de prostituição, né? Como se nós pudéssemos, em função de um relacionamento ou de sermos admirados por um contexto cultural que rejeita Deus, que despreza Deus, pudesse ser útil de alguma maneira. Então entenda, não há como nós aceitarmos ou buscarmos a admiração do mundo que rejeita Deus, que ignora a Deus e que nesse sentido a igreja possa aceitar alguma admiração de pessoas que desprezam a pessoa de Deus. É incoerente. Mas algumas pessoas, em função da sua vaidade, em função de uma necessidade de serem aceitas, acreditam na possibilidade disso. Então a igreja não vai mesmo ser aceita, meus irmãos. A igreja tende a sofrer as consequências de ser discípulo de Jesus. E Jesus foi claro quando ele disse que nós seríamos odiados porque nós o amamos. Então, esteja pronto para o desafio de defender sua fé, de defender sua posição diante do grande desafio que está aí diante de nós. Um desafio que tende a se tornar mais acirrado, mais acalorado. E tudo que nós precisamos é simplesmente não negligenciarmos a verdade bíblica. Embora algumas pessoas acreditem que, em função dessa necessidade de aceitação, talvez isso torne o ambiente onde esse embate se dá menos acalorado, e isso não é verdade. A não ser que nós venhamos a negar a Escritura. A não ser que nós venhamos a negar isso que Jesus disse em João 14:17. Há uma verdade que está sobre nós e que o mundo não pode conhecer. Ela é inacessível ao mundo. Mas é essa verdade que nos sustenta. E é a defesa dessa verdade, o amor por essa verdade, que precisa ser
sem sombra de dúvida alguma, aquilo que vai nutrir as nossas vidas, porque ela é o significado primordial da nossa fé. O fato de que nós conhecemos a verdade em Cristo Jesus. E essa verdade apresenta a nós os valores de Deus e eles precisam ser preservados. Eles não podem ser negociados ou abrandados em função de alguma relação amistosa com o mundo, né? Que nós venhamos a pensar mais agudamente sobre isso. Então, fica aí um grande beijo. Deus abençoe a todos.